Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo sistematizado de O Evangelho segundo o Espiritismo. No canal Espiritismo e Vida, e nos oferece esta possibilidade de estudo, de reflexão. Nós temos hoje, no capítulo 13, item 13, uma belíssima mensagem. Uma mensagem destas que realmente marcam pela beleza, pela profundidade, assinada pelo espírito de caridade, e se apresenta como tendo sido uma mártir, né, cristã, martirizada em Roma. Então, obviamente, nós falamos de um espírito que carrega consigo uma experiência milenar do conhecimento cristão. Os mártires cristãos martirizados em Roma, podemos falar de mártires até o século IV, 3 e 4 no máximo. Então, podemos falar que estamos lendo um espírito que traz consigo uma bagagem milenar de conhecimento e de vivência cristã. E esse espírito, no capítulo Não saiba a vossa mão direita, o que dá a vossa mão esquerda, esse espírito nos vem falar, carregando consigo toda essa bagagem, todo esse conhecimento, toda essa vivência. Ele não nos vem falar de ciência, de filosofia, do que se passa nas regiões celestiais, de curiosidades sobre o futuro, ou explicações sobre momentos da história. Esse Espírito vem nos falar da caridade. E isto, certamente, necessita uma reflexão de nossa parte. É uma belíssima mensagem na qual ela começa dizendo que chama-se caridade e que fez, né, o seu tour, seu passeio matinal, como faz sempre. E nesse giro habitual, como ela diz, ela retorna com o coração amargurado. Diz ela: ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quantas tendes fazer, quanto tendes de fazer para secá-las todas? Então, quantas misérias, quantas lágrimas, quantos sofrimentos. E não podemos esquecer que ela escreve esta mensagem em 1861. Logicamente que a pobreza existe ainda hoje, o sofrimento existe ainda hoje, mas quanto mais nós retornamos na história, mais nós vamos encontrar este sofrimento, estas angústias, que fazem parte, infelizmente, ainda das misérias do nosso mundo, da história da nossa civilização. Claro que nós podemos, ao olhar para o passado, perceber que houve algumas melhoras. Mas digamos que em 1861, nós estamos no auge, né, destes períodos em que vemos pessoas trabalhando, há uma revolução industrial se processando, né, se iniciando no mundo, e vemos pessoas trabalhando com muitas dificuldades, horas e horas por dia para ganharem salários miseráveis, trabalhos insalubres. Vemos as descrições feitas, por exemplo, em Os Miseráveis, de Victor Hugo, que nos dão uma ideia, né? Os livros que contam
né, de autores ingleses que contam a miséria de Londres nesse período, e nós vamos podendo criar um quadro mental do que viu o espírito de Cáritas no seu passeio, no seu giro matinal. E ela vai nos dizer, né, que tentou dar a estes pobres e sofredores uma esperança. Dizer às mães: tenham coragem, tenham calma, há corações que velam por vós. Né? Ela fala de uma mãe que tentava alimentar o filho, né, com o seio já ressequido, e que estende a criança na sua direção, como a dizer, né, cuide dela. E ela dizia, repetia-lhes: coragem, coragem, né? E, e ela nos diz, né, o que viu nesse passeio. E, obviamente, que nós não precisamos fazer um esforço muito grande para saber que as misérias ainda são numerosas no mundo. Embora tenhamos melhorado, embora tenhamos hoje mais recursos, mais ciência, sim, certamente nós melhoramos. Mas, se nós olharmos atentamente, meus irmãos, nós veremos que ainda há muito sofrimento, muitas famílias que não podem, né, fechar o mês, muitas pessoas vivendo, na linha da pobreza ou abaixo dela, muitos irmãos carregando o peso de trabalhos estafantes, extenuantes para ganhar muito pouco, a exploração ainda de grandes conglomerados, grandes fortunas, grandes bancos, e impõem a populações do planeta um regime de miséria e de sofrimento, governos corrompidos, corruptos, e impõem às suas populações ainda, infelizmente, uma vida miserável, né? Quando fazemos a conta de todo o dinheiro desviado, gasto em sistemas de corrupção no mundo todo, nós vemos o quanto poderia ser feito, né? Quando vemos o quanto é gasto em armas, bilhões e bilhões anualmente, nós certamente vemos que a humanidade tem muito a caminhar ainda, tem muito a aprender, tem muito a compreender da sua própria essência, da sua própria natureza. E isto nos mostra que as misérias ainda existem, ainda fazem parte da nossa realidade, infelizmente, e fazem parte também, né, da nossa estrutura social, infelizmente. Então, nós temos, hoje em dia, uma sociedade que tem mais recursos. Isso pode nos dar a impressão de que não vivemos mais num mundo onde haja necessidades. Na verdade, a necessidade existe e, graças ao trabalho, né, dentro da doutrina espírita, nós tivemos algumas experiências que nos permitiram ver que esse sofrimento é muito real, né, muito concreto. E a pobreza muitas vezes se transfere de família, de uma geração a outra da família, porque as pessoas não tendo conhecimento, não tendo educação, sendo privadas de acesso, sobretudo à educação, a recursos, né? Como vemos nos países mais desenvolvidos, por exemplo, que em muitos lugares estes problemas, de certa forma, já foram resolvidos. A França de hoje não é a França de 1861. Os países do norte do planeta, os países da América do Norte, nós vemos que há recursos, tem-se acesso a recursos, os juros bancários não são um absurdo, e nós poderíamos, né, fazer esse comparativo. Contudo, isto não é, né,
o nosso objetivo, e embora estes problemas estejam aparentemente resolvidos em algumas partes do mundo, o acesso ao trabalho, a recursos, à educação, na verdade, a frieza de coração impera, né? A frieza de coração nesses países também é muito grande. E as pessoas são deixadas a si mesmas, né? Nós vemos que o que o espírito de Cáritas tenta nos mostrar é esta necessidade de olhar para os nossos irmãos, de olhar com empatia, de compreender o sofrimento da mãe que se desespera diante de um filho que não tem o que precisa. Quantos milhares de pessoas no nosso país e em vários países do mundo não têm o necessário? Quantas crianças precisando trabalhar desde cedo? Isso não é normal, isso não é justo, né? Que uma criança trabalhe como aprendizado, óbvio que isso pode ser bom, mas que ela seja obrigada a trabalhar e sacrificar os estudos pelo trabalho, é lógico que tem alguma coisa errada, né? Então, nós sabemos, com o conhecimento espírita, que aqueles de nós que promovemos a miséria, o sofrimento, a dor dos nossos irmãos, nós teremos que nos haver com a justiça divina. Porque o sofrimento, ele é um elemento da nossa evolução, porque, infelizmente, sendo almas ainda muito duras, nós precisamos do sofrimento. E numa belíssima mensagem no livro O Espírito da Verdade, Meimei nos diz, comentando exatamente essa mensagem de Cáritas, ela nos diz o seguinte: dizes trazer o deserto no coração, entretanto, pensa nos outros. Muitos pisam teus rastros, procurando-te as mãos no grande vazio. Para um pouco e perceberás a presença nas sombras da retaguarda. Enquanto gritas a própria solidão, compreenderás que a voz deles está morrendo na garganta, através de longos gemidos. Volta-te e vê. Ela continua a mensagem, mas que nós a leremos porque é belíssima. Ela nos convida também, como espírito de Cáritas, a olhar para o outro. Nós ouvimos uma vez um comentário infeliz de um senhor espírita, há muitos anos, quando éramos ainda muito jovens, e ele disse: nós não temos que ter dó de ninguém. As pessoas têm o que merecem. A lei da reencarnação nos mostra isso. E, na verdade, isto é um argumento falso, né? Sim, as pessoas têm o que merecem, mas não cabe a nós o julgamento. Nós não sabemos de nada. Nós não temos ideia dos porquês. Muitas vezes, uma mãe que está sofrendo para educar seus filhos pode ser uma missionária que aceitou nascer naquele local para recolher aquelas crianças que precisariam de amparo, de socorro, né? Teve-as como mãe, recebeu-as como filhos, e nós estamos julgando quando poderíamos ajudar. Então, nós vemos que, sim, a justiça de Deus se manifesta em todo o universo. E todos nós temos o que precisamos, talvez nem sempre o que merecemos, mas com certeza o que precisamos. E se precisamos naquele momento de dificuldades, de pobreza, nem sempre porque tenhamos feito algo errado. Chico Xavier, por exemplo, nasceu numa extrema pobreza, mas era para sua proteção. Era para que ele não se deixasse iludir pelo mundo, pelos estudos, pela vocação inata que havia nele para a poesia, para a música, para as artes, para a literatura.
ele vinha com o compromisso da mediunidade. E ele, de forma muito bonita, muito simpática, né, como era própria dele, vai dizer, em casa, no livro O Evangelho de Chico Xavier, se não me engano, do médium Carlos Bacelli, ele vai dizer: em casa não havia, nós não tínhamos muita coisa, né, passávamos frio, porque não havia forro, nós nem sempre tínhamos no fogão, né, muita coisa, às vezes era um arroz, um pouco de feijão, chuchu, uma abobrinha, carne muito raramente. E ele diz: mas isso foi bom, porque eu era médium e eu não podia comer demais. Eu gosto muito de comer. Então, quando ouvimos isso, né, nós percebemos que é a alma que já possui uma compreensão superior, mas nem todos nós possuímos essa compreensão. E não cabe a nós julgar quem visse Chico Xavier e a sua família passando aquela situação de dificuldade, poderia, de maneira muito errônea, dizer: está vendo? Cada um tem o que merece. Não, né? Se Chico Xavier fosse ter o que merece, ele teria, né, o esplendor das alturas, porque era uma alma nobre, uma alma superior. Mas aceitou a condição de sofrimento e de dor num planeta como o nosso, num país como o nosso, para poder cumprir a missão de maneira estrita, sem se desviar. Então, ele estava tendo o que merecia? Não, ele estava tendo o que ele precisava para o trabalho missionário dele. Então, quem somos nós para julgar o que os nossos irmãos precisam ou merecem? Se estamos diante de um problema, o que nos diz o espírito de Caritas é: ajude, faça a caridade, faça o melhor que você puder. E, inclusive, na mensagem, no final, ela nos diz: não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Então, quando a doutrina espírita faz o seu emblema fora da caridade, não há salvação, e quando esse espírito milenar vem nos falar, assim como Meimei, vem nos falar da necessidade da caridade, é porque é isto que é essencial, é isto que é necessário e é fundamental para a nossa evolução espiritual. Quase sempre, meus irmãos, nós olhamos para nós mesmos. Quase sempre. Passamos a conta de quantas vezes nós pensamos em alguém que não seja nós mesmos durante um dia. E isto nos dá um indício de quão presos nós estamos no nosso egoísmo. Nós precisamos entender que a caridade da qual nos fala o Espiritismo não é ser bonzinho, não é dar coisas, é viver neste mundo num espírito de bondade. Por isso, o Espírito nos diz: eu não vos digo o que fazer, deixo isso aos vossos bons corações. Porque cada um de nós está diante de uma realidade diferente, cada um de nós está diante de uma situação diferente. Cada um de nós tem possibilidades diferentes, materiais, espirituais. Mas estendamos estas misérias de que nos fala o espírito de Caritas para a dimensão emocional e espiritual, e nós veremos que fica muito, muito maior o quadro trágico e fica igualmente muito maior ficam muito maiores as nossas possibilidades de ajudar. Então, pensemos, por exemplo, nos jovens que estão se desencaminhando,
tentados pelas drogas, pelos prazeres, pelo abandono do estudo, deixam seus estudos, ou os fazem de maneira inadequada. Quantas pessoas, quantos pais de família resistindo bravamente às tentações da violência, do crime, mas vendo seus filhos, né, no quadro de necessidades. Quantas pessoas em depressão, quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas sem orientação de vida. Então, a dimensão da caridade ganha para nós espíritas uma amplitude muito maior, porque caridade pode ser a palavra de encorajamento, caridade pode ser o abraço ao amigo que precisa, né, de alento numa situação difícil, pode ser o recurso material, pode ser o livro que doamos. E qual é a maior caridade que nós podemos fazer por um ser humano? É a orientação espiritual, é dar-lhe rumo, sentido à vida, compreensão da sua própria condição humana, mas em nenhum lugar será dado a esta pessoa a verdadeira compreensão, porque a psicologia do mundo, a psiquiatria do mundo, a educação do nosso planeta ainda é materialista, de base materialista. Então, o conhecimento espírita é provavelmente a maior caridade que nós podemos fazer pelos nossos irmãos, para que nós possamos eliminar esta catástrofe de depressões, de suicídios, de pessoas que vivem auxiliadas por medicamentos porque não são capazes de tocar suas vidas. Então, a caridade para nós é, primeiro, compreender. Nós não temos o direito de julgar. Então, é olhar com compaixão para as dores humanas. Sim, às vezes uma pessoa está se destruindo. Mas por que ele está se destruindo? Qual é a sua história? Vemos alguém bebendo, né, ou usando drogas. Nós não sabemos quem é aquela alma. Nós não conhecemos a sua história. Pode ser fraqueza, incapacidade de lutar. Pode ser porque há uma tragédia na origem daquilo tudo. Há um abuso. Nós não sabemos. Recentemente, conversávamos com um amigo e ele nos contou a história de um rapaz aqui do Canadá. E era filho de indígenas, né, oriundos aqui dos povos primeiros do Canadá. E esse menino foi colocado num desses orfanatos artificiais que foram criados pelo governo canadense para reeducar as populações indígenas no modo de vida europeu, americano. E, infelizmente, ele foi vítima de um padre, né, que abusava sexualmente dele, que batia muito nele, ao ponto que hoje ele não pode escutar um barulho forte que ele entra quase que em pânico. E ele disse que, num certo momento, esse meu amigo perguntou para ele: "Você nunca pensou em se matar?" Ele disse: "Pensei, né, pensei sim. Mas eu entendi, de alguma forma, uma voz me dizia: se você se matar, o mal venceu." Então, esse rapaz, embora todas as sequelas psíquicas que ele tem, ele ainda pode ser considerado um sobrevivente. Mas pensemos, meus irmãos, ele poderia ser um usuário de drogas hoje. Ele poderia estar no alcoolismo.
E aí nós vemos a pessoa naquele momento, não sabemos a sua história, não sabemos seus traumas, não sabemos o que pode ter levado essa pessoa até. Então, o que o Espiritismo nos diz é: não julgue. Se você puder ajudar, ajude. Se não puder, não critique. Ore pela pessoa, porque mesmo uma oração é caridade. Não falar mal dos outros é caridade. Destacar o lado bom das situações e das pessoas é caridade. Nós vemos muitas coisas tristes no nosso planeta, né? Pessoas poderosas abusando dos fracos, né? Roubando dinheiro público, destruindo vidas, pagando salários de misérias, obrigando as pessoas a viverem vidas miseráveis. Tudo isso tem um preço, mas nem nisto nos cabe julgamento. E quem garante é que nós já não fizemos isso. Então, a doutrina não nos pede para justificar o mal, nem para justificar o sofrimento. Ela nos pede para sermos bons. O bom espírita é aquele que é hoje melhor do que foi ontem, e amanhã se propõe a ser melhor do que é hoje. É viver neste clima de eu farei sempre o melhor que puder, por mim, pelos meus, pelas pessoas que encontrar. Eu farei sempre o melhor que puder. Então nos diz Meimei, volta-te e vê. Compara os teus braços robustos com os ossos descarnados que ainda lhe servem de suporte às mãos tristes em que os dedos mirrados são espinhos de dor. Enxuga o teu pranto e observa os olhos fatigados que te contemplam. Falam-te a história de esperanças e sonhos que o tempo soterrou na areia da frustração. Referem-se ao frio cortante do lar perdido e à agonia da ramagem nas trevas. Então, Meimei está nos pedindo aqui para olhar não somente os encarnados, mas inclusive os desencarnados. Quantos sofrimentos, né, nós vemos descritos, por exemplo, nos vales de trevas, nos abismos, vemos descritos nos livros de André Luiz. E de outros autores também, se pegarmos a Divina Comédia de Dante Alighieri, nós veremos lá descrições terríveis. Tudo isso é sofrimento, meus irmãos. Capítulo 8, né, pelo menos da versão que eu tenho, num certo momento, Dante entra numa região em que há espíritos se batendo, né, mordendo a si mesmos. E ele pergunta a Virgílio, o seu condutor, né, o grande poeta latino, e ele, o que é isso? Ele diz, são aqueles que foram vítimas da ira no mundo. Num outro quadro, ele vê, né, espíritos se jogando pedras como se fosse ouro e acumulando aquilo, né, disputando aquelas pedras, porque para os seus olhos é ouro. Né? Então, tudo isso é um sofrimento imenso que ainda existe nas regiões que cercam o nosso planeta. Então, nós não temos, né, os recursos para tudo isso, mas o que nos diz Meimei? Para e compadece-te, ou seja, tenha compaixão, né? Deixa que respirem, ainda mesmo por um momento só, no calor de teu hálito. Ou seja, há almas que procuram, né? Irmãos que só por estarem, às vezes, conosco, já podem estar se sentindo bem, né? A quem nós podemos propiciar bem-estar. Quem poderá medir a extensão da grandeza de uma simples semente caída na terra que o arado martirizou?
Então vejamos bem em que situação nós estamos. Vou repetir o que diz o Espírito. Quem poderá medir a extensão da grandeza de uma simples semente, caída na terra que o arado martirizou? Nós estamos na condição daquele que lança sementes, ou somos nós o arado que martiriza esse coração? Porque o arado é necessário, meus irmãos, o sofrimento é necessário. Nós estamos sofrendo porque precisamos, nem sempre porque merecemos, como já discutimos no início. E isto não nos cabe, né? Nós não precisamos saber. Mas na justiça divina, todos temos o que precisamos, o melhor para nós naquela etapa evolutiva. E o sofrimento é esse arado que fere a terra, que tira os espinhos, que prepara o solo, que tira as pedras. Mas não sejamos nós o arado a martirizar um coração. Sejamos nós a boa semente jogada nessa terra, sofrida, machucada. Então, muitas vezes, por isso o Senhor dizia: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça divina. E estes são corações onde as sementes do reino podem cair e produzir, florescer, frutificar. E o bem que nós fazemos, meus irmãos, nunca tem fim, porque ele se expande. O bem é da natureza do bem, que quanto mais se divide, mais ele cresce, mais ele se propaga. Então, é por isso que nos diziam os primeiros, né, discípulos do Senhor: o amor cobre a multidão dos nossos pecados, ele nos resgata dos nossos pecados. Porque suponhamos que nós tenhamos feito mal a alguém no passado. Suponhamos que tenhamos feito mal a 500 pessoas numa pequena vila em que morávamos. Fomos o tirano que escravizamos todas aquelas pessoas, abusamos, fizemos mal. E hoje nós nascemos, temos possibilidade de ajudar uma criança pobre. E essa criança é alguém muito inteligente. Nós a tomamos sob nossa guarda, pagamos seus estudos, ajudamos sua família. Ela pode se transformar, por exemplo, num médico. E esse médico vai atender 500 pessoas no seu trabalho de caridade. Quem garante que nós não estamos atendendo através dele aquelas 500 pessoas, e que são aquelas 500 a quem nós devemos? Deus não faz contas, você deve pagar a cada um. Deus quer que nós aprendamos o amor, né? Que o bem que nós fazemos de coração, espontaneamente, se propague. Então é por isso que nós não precisamos fazer conta de quantos ajudamos, quem ajudamos, quando ajudamos. Nós precisamos ser bons, fazer de coração, né? Que o que nós façamos, muito ou pouco, como nos dizia o Senhor, né? Quando fala da mulher que joga a sua moedinha no templo, dizendo que era a intenção, era a fé, a unção do seu coração que contava naquele momento. Então, meus amigos, nós temos neste quadro, né, a compreensão das dores e sofrimentos humanos, mas também uma mensagem belíssima nos chamando a ser parte
daqueles que distribuem as sementes de amor, caridade, de compreensão. Nos diz ela: a beleza de um minuto nos ensina muita vez a povoar de alegria e de luz a existência inteira. A beleza de um minuto. Nós, às vezes, arrumamos inimigos no passado por um minuto de intemperança. E esse mesmo minuto poderia ter nos ganho amigos. Diz a antiga lenda que uma gota de chuva caiu sobre o oceano que a tormenta encapelara, e aflita perguntou: Deus de bondade, que farei sozinha neste abismo estarrecedor? O pai não lhe respondeu, mas depois a gota singela foi retirada do mar, convertida numa pérola, para adornar a coroa de um rei. Dá também algo de ti aos que bracejam no torvelinho do sofrimento, mesmo que possas ofertar apenas um pingo de amor. Aos que padecem, tua dádiva será filtrada pelas correntes da angústia humana e subirá, cristalina e luminescente, na direção dos céus, para enfeitar a glória de Deus. O Espírito Meimei. Belíssimo, não? E ela nos diz: o que importa se o oceano das misérias é imenso. E ao cair ali, nós possamos, dando algo de nós mesmos. Notemos que ela diz isto, né? Ela diz para ofertarmos algo de nós mesmos. Pode ser um bem, mas pode ser nossa palavra, nosso coração, um livro, a ajuda que chega no momento mais crucial de um problema. Então, ela diz: dá também algo de ti aos que bracejam no torvelinho do sofrimento. Dar algo de nós não quer dizer dar algo que possuímos necessariamente, como já comentamos. Então, meus irmãos, quando olhamos para a beleza do trabalho que é feito nos centros espíritas, começou onde tudo isso? Allan Kardec nos deu o exemplo em vários momentos, participando de campanhas, motivando as pessoas na França fria, cinzenta dos seus tempos. Nós vemos belíssimos exemplos de trabalhadores se unindo para se ajudarem, de damas que foram tocadas pela mensagem espírita, saindo ao trabalho da caridade. E todo o trabalho de caridade, nós podemos dizer, no Brasil, começa com o esforço dos grandes pioneiros, mas vai tomar uma amplitude, o esforço de Inácio Bittencourt, de Caibar Schutel, de Eurípides Barçanufo, de todos esses grandes, Anália Franco, mas vai tomar uma dimensão extraordinária com Chico Xavier. Porque ele, não tendo nada, mas sendo a voz da espiritualidade superior e o exemplo de vida, de amor, o doar-se aos outros, até a exaustão das suas forças, ele nos motivará ao trabalho da caridade. Então, todo mundo que ia a ele retornava para suas cidades, pais, mães aflitos, jovens, trabalhadores espíritas, voltavam motivados pelo espírito da caridade. Então, nós vamos ver creches, asilos, orfanatos, hospitais psiquiátricos, clubes de gestantes, escolas, e tudo isso de um homem que não tinha nada. Então, Chico Xavier, simplesmente sendo um homem-amor, como foi o Cristo, ele instilou em nós esse espírito da caridade. E, indiretamente, ele, que não tinha nada, pelas nossas mãos e pelas mãos de milhares de trabalhadores espíritas, alimentou milhares de pessoas, socorreu milhares de pessoas.
Então, esse trabalho do amor, né? Esse trabalho grandioso da renúncia, da resignação, do devotamento, ilumina nossas vidas. Não importa que sejamos pequeninos, uma gota de água neste oceano de necessidades, mas que seja esta gota, né? Aquela que será filtrada pelas correntes da angústia humana, que trará alívio, paz e serenidade aos corações. Então, meus irmãos, que nós guardemos esta mensagem belíssima. Não li a mensagem de Cáritas, mas aconselho a leitura com muito carinho, com muito cuidado, né? E esta mensagem que nós lemos está no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 7, no qual Meimei, através de Chico Xavier, comenta exatamente esta mensagem do Espírito Cáritas. Então, que Jesus nos abençoe, que a caridade não seja simplesmente um fazer algo, mas ser de uma nova maneira, né? Vivermos de uma nova forma, vivermos num novo estado de espírito. Isto é a caridade verdadeira. E para nós espíritas tem uma dimensão muito maior, porque inclui não só os encarnados, mas também os desencarnados, por quem podemos orar, né? Aliviando muitas vezes a dor e o sofrimento. E não são poucos, né? Não são poucas as dores e sofrimentos, mesmo dos desencarnados. Lembremos das mães que partiram, deixando seus filhos, dos pais que não podem, né, sustentar o crescimento de seus pequenos, dos filhos que partiram, daqueles que partiram em meio a tragédias. São muitas as dores, né, neste oceano encapelado, como nos diz Meimei. Então, que nossa seja a boa palavra, o bom olhar, o livro, o bom gesto, né? E nós já seremos parte da solução, não mais parte do problema. Então, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela presença de todos. Na próxima semana teremos um outro amigo que estará conosco e que nós possamos continuar esses estudos sistematizados do Evangelho segundo o Espiritismo. É inesgotável o Evangelho segundo o Espiritismo. A cada novo ciclo de estudo, certamente teremos mais e mais, né? Porque quanto mais vivemos e quanto mais aprendemos, mais somos capazes de entender a profundidade do ensinamento dos espíritos superiores. Então, um grande abraço, muita paz a todos, tenhamos uma ótima semana, que Jesus e os bons espíritos abençoem os nossos lares, abençoem nossas famílias e nos guardem no amor e na proteção do Cristo. Um grande abraço a todos, fiquemos na paz do Senhor.